Pessoal, bom dia. Vamos falar das desavenças entre Luiz Roberto Barroso e Jair Bolsonaro. Vou falar de várias notícias aqui. Essas notícias foram sugeridas por Ratel Libertário, Pikachu Libertário, Libertário Monarquista e Rodrigo Pereira. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e vamos a ela. Vocês estão cientes, a gente já falou aqui no vídeo passado, que depois de decidir que não haviam direitos individuais mais na Constituição, que se tem pandemia não há nenhum limite para o que o governo possa fazer, então o governo não tem mais limite constitucional nenhum, pode avançar sobre as liberdades individuais dos indivíduos o quanto queira, né? Acabou o limite, aquele negócio de limitar governo, de governo só poder fazer algumas coisas para não invadir a seara do cidadão, acabou. Depois de tomar essa decisão, o Luiz Roberto Barroso, no mesmo dia, decidiu que o presidente do Senado, o Pacheco, deveria abrir uma CPI da Covid. Por que isso? Porque os senadores já tinham reunido as assinaturas para abrir a CPI, mas você sabe como é padrão no Senado e na Câmara, a questão sobre abrir efetivamente a CPI fica na discricionariedade do presidente da Câmara. Então o Pacheco tinha falado que achava melhor não abrir agora, porque criar uma CPI neste momento, no meio da pandemia, é trabalhar contra, é criar desavenças, é criar fatos que não vão ajudar em nada na resolução do problema, na resolução da pandemia, e por outro lado, podem gerar dificuldades políticas para todo mundo. Então, ele havia, de forma bastante sensata, proposto simplesmente abrir essa CPI depois do caso todo, né? Agora, a gente sabe qual é o problema aí, né? A gente sabe que a oposição ela tem pressa, ela quer derrubar o governo de qualquer jeito, não tem parada. E eles sabem que essa carta do medo que eles estão usando agora, que o pessoal está todo mundo apavorado com essa pandemia, número de mortes altíssimo, coisa e tal, eles sabem que depois que passar a pandemia, esse medo das pessoas vai cair muito. Então, o poder político que eles têm neste momento não vai se perpetuar depois, depois vai acabar. Então eles têm que agir agora. Por isso a importância deles de criar a CPI agora. É porque, no final das contas, isso é tudo política, não importa muito esse tipo de coisa. O que importa realmente é o uso político da pandemia, é o que eles estão fazendo já há algum tempo. Então, por isso, é importante para a oposição, e oposição você pode incluir o pessoal do STF aí, tá na cara, né, como a gente vai ver mais a seguir aqui. Por oposição, você entende, lógico, o pessoal da STF, eles precisam agir já. Essa CPI, então, foi ordenada pelo Luiz Roberto Barroso numa evidente quebra de jurisprudência do próprio STF. Só para vocês lembrarem, há pouco tempo atrás, teve uma CPI do Lava Toga, lembra que teve a CPI do Lava Toga, que era para investigar ministro do Superior Tribunal Federal na questão das desavenças lá com Lula, de soltar Lula, não sei o que lá. Tinha as assinaturas todas, o presidente do Senado na época, que era na verdade isso foi na Câmara, né? A Câmara na época, não, foi no Senado mesmo, era o Alcolumbre, que era o presidente do Senado, e ele não abriu a CPI, mesmo tendo as assinaturas. O mesmo caso agora, o pessoal foi ao Supremo, pediu para o Supremo obrigar o presidente do Senado a abrir a CPI, era a mesma situação, já tinha as assinaturas, tudo certinho. O que o Supremo fez? O Supremo virou e falou, olha só, não, foi o Gilmar Mendes que tomou essa decisão. O Gilmar Mendes falou, não, isso seria interferência de um poder sobre o outro, o poder legislativo tem a independência deles para criar CPI ou não, isso é caso deles lá. Então agora, pela primeira vez na história, o judiciário decidiu que realmente ele pode obrigar o legislativo a fazer uma coisa, a criar essa CPI. Isso, como eu já falei para vocês, é muito desespero do pessoal da oposição, eles precisam agir agora, como eu falei para vocês, eles estão desesperados sem dinheiro, eles sabem que se não desestabilizarem Bolsonaro muito sério, 2022 o cara se reelege, então eles precisam agir agora de qualquer jeito, eles precisam quebrar o governo de qualquer forma antes disso, né? Então eles sabem que é agora, porque daqui a pouco essa pandemia passa, o pessoal já tá meio de saco cheio desse troço, eu tô de saco cheio desse troço, e, inclusive, olha só, mas eu tô de saco cheio, mas eu vou continuar falando disso, tá? Vai ter vídeo lá no Rumble em que eu vou explorar mais essa questão de lockdown e número de mortes. Vocês sabem, eu não posso falar muito sobre isso aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta muito da minha opinião. Mas lá no Rumble eu falo isso de forma mais franca. O Rumble é uma empresa indiana que está crescendo bastante no mercado, que oferece essa questão de vídeos também, tem boa qualidade, coisa e tal. Vale a pena vocês conhecerem o meu canal lá no Rumble e ver os vídeos que eu falo sobre isso lá, tá? O link vai estar na descrição. Voltando ao assunto aqui.
Então, decidiu-se abrir a CPI, né? De qualquer forma, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, falou que vai implementar a CPI. Ele não gostaria de fazer isso, mas se é ordem judicial, ele não discute. O Jair Bolsonaro falou numa entrevista dele, aquelas entrevistas que ele dá no portão ali do Palácio da Alvorada, que, olha só, a decisão do Luiz Roberto Barroso foi pura militância política. Na verdade, a frase que o Bolsonaro usou foi: falta-lhe coragem moral e sobra ativismo judicial. E, de fato, né, ou seja, coragem moral, porque certamente ele poderia ter feito coisas, poderia ter tomado decisões conforme a Constituição. O STF não tem feito isso, tem usado pura política nas decisões que toma. E o Bolsonaro está absolutamente certo nisso aí, falou mesmo a verdade. O STF já virou oposição, a única oposição que existe ainda no Brasil, porque, de fato, o governo está bastante estável, o Congresso está do lado do presidente, então o que sobrou é o STF para a oposição, e o STF tem conseguido fazer um estrago grande nesse negócio, né? Com esse ativismo judicial todo, tentando vestir a camisa de oposição, né? Então, após Bolsonaro criticar o Luiz Roberto Barroso, o STF liberou uma nota dizendo que o Supremo Tribunal Federal reitera que ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis, e pipipi popopó. A gente sabe que não tem nada disso. Se tomassem decisões conforme as leis, não teriam tomado metade das decisões que tomaram recentemente. O que eles têm feito é política mesmo, tá mais do que na cara para todo mundo. É só ver os votos na decisão da liberdade religiosa. Eu falei para vocês, parece retirado da Rede Globo. Parece que foi o William Bonner falando aqueles votos ali. Os caras estão se sentindo estrelinhas da parada e estão acabando assumindo este papel de forma indevida. Não deveriam ser técnicos, deveriam ser juristas, deveriam ser juízes. Não são. Estão virando estrelas de oposição, estrelas de políticas, né? E, bom, segundo dizem as informações dos bastidores, para ministros do STF, Bolsonaro passou dos limites no ataque a Barroso. Não vai acontecer nada, a gente sabe que não tem nada aí. Certamente Bolsonaro criticou o cara, criticou mesmo, é uma crítica justa. O Luiz Roberto Barroso não gostou. Eu aposto que não gostou, é para ser uma crítica mesmo, ninguém gosta de crítica. Então, no final das contas, isso aqui é uma besteira. O que eles vão fazer só é que eles vão levar o voto do Barroso ao plenário, na sexta-feira, dia 16. Por que isso? Porque, é lógico, eles vão querer demonstrar solidariedade ao Barroso, então vão reverter toda a jurisprudência do STF. Repara como é que o STF está julgando todo o passado jurídico, todas as interpretações que eles tinham feito no passado, jogando tudo no lixo. A desculpa deles é, tem uma pandemia, então agora vale tudo. E a gente sabe que não é bem assim. Essa história toda é muito mais política do que, de fato, uma questão de saúde. É realmente muito triste isso. Vamos ver como é que vai ser essa votação no plenário aqui, mas certamente você espere coisa similar à da liberdade religiosa, em que o pessoal simplesmente ignorou a Constituição, ignorou leis, ignorou jurisprudência e simplesmente partiu para ataque direto de oposição, brincando de deputados oposicionistas. Aliás, tem uma outra notícia aqui que eu acho que dá para encaixar aqui, bem interessante. Olha só, vou incluir essa notícia aqui no nosso mix de notícias. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou Inevitável. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E, bom, segundo diz o Toffoli e o Alexandre de Moraes, o STF age porque a política não resolve problemas. Ou seja, eles estão assumindo aqui realmente que estão tomando conta do país, eles estão tomando poder, eles estão querendo assumir esse poder. Eu já falei para vocês, isso é um problema de todo Estado hierárquico, todo Estado descamba para a ditadura, porque você sempre tem essa situação em que uma parte, uma facção lá do governo está acuada e começa a achar que vale tudo, fazer tudo possível para retomar o poder, que é o que está acontecendo, vale tudo. Então, nessa hora, a Constituição, limite de Constituição, direito de papelzinho, nada disso conta. Eles estão assumindo que eles estão realmente querendo assumir o controle do governo de forma absurda. Porque, é o que eu falo para vocês, isso daqui é ditadura. Isso aqui está errado. Porque esses caras não foram eleitos. Eles estão achando que a opinião deles é a opinião da população brasileira, quando não é. É um absurdo isso. Bom, esse Big Brother vai ficar interessante, né? Porque parece que tem senador já defendendo que se crie um pedido de impeachment do Barroso. O senador Carlos Viana, do PSD, propôs que seja criado, que seja analisado no Senado um pedido de impeachment do Barroso por essa decisão dele de obrigar o Senado a abrir a CPI.
Eu acho que seria uma coisa ótima, porém, como eu já falei para vocês, não vai acontecer. Não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, porque a maior parte dos senadores tem o rabo preso com o STF, então não vai querer comprar essa briga. E não vai acontecer porque mesmo que aconteça a votação e o Senado vote o impeachment, o STF vai julgar o processo inconstitucional e vai dizer que não pode ter impeachment de ministro do Supremo, porque, lógico, eles vão estar todos acuados. O que você acha que eles vão fazer? Eles vão dizer que é inconstitucional. Ah, não pode, faltou não sei o que lá, faltou não sei o que lá. Vão dar um jeito de anular o processo. Então, no final das contas, esquece, não vai ter esse negócio de impeachment de ministro do Supremo, embora seja uma coisa interessante esse Big Brother aí. Isso é mais uma bravata que eles estão fazendo, né? Aqui também falaram, lembraram que tem pelo menos 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF, sendo Alexandre de Moraes, com justiça, o principal deles. Lembra, é curioso, como eu falei para vocês, né? Quem está sendo mais atingido nessa história aí é a centro-esquerda, é o PMDB, é o PSDB, é o pessoal da centro-esquerda. Eles que estão mais revoltados nessa história toda por estarem perdendo a relevância. O pessoal da esquerda mesmo, é lógico, estão muito preocupados e coisa e tal, estão brigando também, estão comprando essas pautas todas, mas quem está realmente saindo dos trilhos é o Alexandre de Moraes. Esses inquéritos absurdos no STF não fazem sentido algum. Então é isso aí, gente. Eu acho que os próximos dias vão ser emocionantes, vai ter coisa aí acontecendo, vamos ver o que acontece. Não acho que vai acontecer nada de traumático, de Bolsonaro mandar um cabo soldado lá no STF. Não vai ser isso. O Senado também não vai arrumar confusão desse tipo. Mas, de certa forma, certamente vamos ter a CPI do Covid. O que não é grandes coisas também. Tá chamando de CPI, olha só. CPI vai fazer o quê? Vai gerar um monte de manchete contra Bolsonaro. Isso é um fato. Mas, meu amigo, a mídia tradicional já gera manchete contra Bolsonaro de noite. Tudo que eles fazem é isso. E não tem feito tanta diferença assim. Então a verdade é essa, a gente vai continuar no final das contas, a informação descentralizada é a única coisa que mantém a liberdade. Se você for confiar em meios centralizados de informação, como jornais e revistas e rede de televisão, meu amigo, o nego já está contra o Bolsonaro, quem acredita nessas coisas já está contra, já é bombardeado dia e noite nisso daí, então, enfim. Não creio, vai ter muita briga, não creio que mude nada de forma estrutural nos próximos dias, vamos ver, né? Big Brother Brasil. Eu preferia que esses caras estivessem brigando nisso numa casa mesmo ali, sem interferir na nossa vida. O triste é que o que eles fazem acaba interferindo na nossa vida, mas não deixa de ser divertido assistir essas papagaiadas desse pessoal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.